AMD foi fundada em 1969 e em meados de 1990 lançava os seus primeiros processadores Atom, que teve muita popularidade no Brasil, pois ficavam em vários computadores de escritório. Porém, esses computadores eram computadores custo-benefício e a AMD já declarava antigamente que seus processadores eram baratos, pois não entregavam um bom desempenho, ou seja, eram processadores focados para a venda mesmo. Como se diz, precisa de um processador para o PC rodar? Aqui, o processador não significa que ele seja bom, não significa que ele vai ser frio e não significa que ele vai suprir todas as suas necessidades. Porém, tá aqui o processador para você ligar o seu PC e tá tudo bem. Porém, em meados de 2017, meu amigo, surge isso aqui. Isso aqui são os processadores da nova geração Ryzen. Em meados de 2017 eles foram criados, mudando toda a história da AMD. Por quê? Porque esses processadores aqui, esses sim, são os processadores reais custo-benefício. Ou seja, eles entregam um bom desempenho e também têm um custo muito baixo comparado a outros processadores que tem no mercado. E aí surge aquela dúvida. Todo mundo conhece a Intel, e a Intel antigamente sempre era o queridinho dos brasileiros aí para montar qualquer tipo de computador, pois era uma marca conhecida e entregava assim um bom desempenho apesar do preço e não tinha muito para onde correr, já que a AMD estava lá com seus Atoms que sobreaquecia até a alta. Então a Intel sempre era a escolha favorita dos brasileiros. Se queriam um processador mais barato, compravam um igual esse aqui, que é um i3. Se queriam um processador intermediário, compravam o i5. Se queriam um processador top para rodar algumas coisas melhores, compravam o i7, certo? E agora chega aquela dúvida, e hoje? Qual desses dois processadores você colocaria no seu PC? Na hora de montar uma máquina, com certeza você tem que fazer a sua escolha entre o lado Intel, o lado azulzinho ou o lado laranja, o lado da Ryzen AMD. E aí, você já sabe qual desses aqui você tem que escolher? Qual que vai ser bom para o seu caso? Qual que vai ser bom para o seu bolso? Qual que vai ter o desempenho ideal? Então é nisso aqui que eu vou te ajudar hoje. Porém, antes eu vou te contar a minha história montando PC Game. Comecei a montar meus PC Games ali em meados de 2017, também coincidentemente na época que os processadores Ryzen tinham sido lançados. Então o primeiro processador que eu tive em um PC Gamer meu, um Ryzen 5 1400. Montei o PCzinho com 16 GB de RAM, um Ryzen 5 1400 e uma RX 570. E na época todo mundo tinha aquela dúvida, todo mundo tinha aquele medo de comprar e adquirir produtos da Ryzen, porque o FX 6300 manchou o nome da marca para sempre. Quem conhece esse nome sabe muito bem que eram processadores que esquentavam pra caramba. Boatos que você deixava esse processador com o PC ligado dentro do quarto num dia frio, isso servia de aquecedor pro quarto. Olha que coisa maluca. Então, mesmo com esse lançamento aí, tirando os FX 6300, tirando o FX 8300 também de linha e lançando os novos Ryzen com uma modelagem totalmente diferente, com chipset diferente, com um nanômetro diferente, mesmo assim não foi o suficiente para conquistar o brasileiro logo de cara. Porém, eu peguei a minha oportunidade para a AMD, logo de AMD, logo que lançou. Para quem não sabe, os 1400 foram os primeiros processadores que a AMD lançou do modelo Ryzen, né? E eu fui logo pegando eles ali e já te aviso que eu gostei muito, porque além do preço, eles tinham um desempenho bem legal, então não tenho o que reclamar. Porém, eu vendi esse PC e logo em 2020, rapaziada, eu tive que comprar outro computador, tive que montar outro, e adivinha só, eu montei o meu computador em 2020. Você lembra o que aconteceu em 2020? A pandemia. Veio a pandemia e o preço de todos os chipsets foram só escalando, sem limite. O céu era o limite para processador, placa de vídeo, memória RAM, SSD, até os SSD, coitado, ficaram um absurdo de caro. Então isso aí foi uma coisa que me fez escolher pela primeira vez um processador Intel. Por que um processador Intel? Para quem não sabe, esse processador aqui ele foi adquirido pela faixa de R$600. Eu comprei ele novo, zerado, lacrado. Ó. Você pode ver, ó, que eu que removi esse lacrezinho dele aqui e montei
a minha outra máquina, que hoje é da minha esposa, né? Uma 1660 da Zotac, 16 GB de RAM e o i3 de 10ª geração. Por que eu escolhi o i3 da 10ª geração em 2020? Porque esse processador revolucionou o mercado. A Intel precisava de um fôlego a mais e os processadores da geração 10ª eram processadores que pararam com aquela parada de 4 núcleos, 4 threads. Esse processador aqui ele tem 4 núcleos e 8 threads, a Intel estava começando a entender a diferença disso aí, pois os processadores Ryzen tinham feito bastante sucesso. E uma coisa que você tem que pensar a adquirir um carinha desse aqui ou um carinha desse aqui é o seguinte: logicamente, para esse aqui ou esse aqui funcionar e der boot na máquina, eles precisam obrigatoriamente de uma placa-mãe. E o que acontece? São chipsets diferentes para plataformas diferentes. Esse aqui é a M4 e esse aqui é a LGA 1200, né? A Intel tem uma plataforma, a AMD tem outra. Tá, então você já entendeu que as plataformas são diferentes e isso aí impacta em duas coisas. Primeiramente no preço e segundamente a compatibilidade de processadores com o máximo de placas que existem. Por que eu dou um ponto positivo para o Ryzen nesse caso? Porque até hoje, rapaziada, no meu primeiro processador lá em 2018, eu adquiri uma plataforma AM4 e olha só, hoje ainda estamos na plataforma AM4. Meu PC foi montado na plataforma AM4. Esse aqui é um Ryzen 7 5700X e mesmo assim sendo um processador da geração atual, da geração 5, esse processador aqui ainda tem a mesma plataforma que eu usei na primeira vez que eu fui montar um PC. E já nesse caso aqui, a Intel até tentou fazer isso aqui com os processadores de 10ª geração. Eles prometeram que usar a mesma plataforma durante um tempo, ou pelo menos 4 gerações, mas não foi o que aconteceu. Depois da 10ª geração veio a 11ª, que continuou no LGA 1200, como eles falaram, porém na 12ª geração já trocaram, na 13ª já trocaram, e isso impactou diretamente no preço, no custo-benefício dos processadores, mais placa-mãe. Como eu falei para vocês, para qualquer processador funcionar precisa de uma placa-mãe, certo? E aí que eu volto a falar dos Ryzen, por ter essa compatibilidade com várias placas-mãe, porque eles não mudaram a plataforma AM4 e continuaram conseguindo extrair boa performance dos processadores, mesmo estando com a plataforma antiga, e isso deu um fôlego a mais para você conseguir comprar um processador bom e comprar uma placa-mãe boa também, e isso ficou num preço ideal. Em 2020 eu não conseguiria comprar um Ryzen, por isso eu comprei um i3 que era R$500 e comprei uma Asus TUF B450M Plus, né, que era uma placa-mãe gamer, né, e o total disso aí ficou em R$1.500, então ficou um preço muito bom. Mas imagina se eu tivesse tentado comprar um Ryzen. Eu lembro muito bem que nessa época o preço da placa-mãe que eu ia pagar nos Ryzen era o preço que eu paguei no total de processador e placa-mãe da Intel, ou seja, eu ia pagar R$3.000 para ter um conjunto de Ryzen mais placa-mãe. Então ficou fora de questão e a dúvida foi sanada logo depois disso aí. O que eu quero dizer para vocês é que esse processador aqui da Intel não vai ser melhor que os processadores da AMD, mas eu também quero dizer que os processadores da AMD não vai ser melhor do que os processadores da Intel infinitas vezes. O que acontece é que você tem que escolher o que está de acordo com o mercado atual. Você tem que olhar o conjunto placa-mãe e o conjunto do processador. Conecta uma coisa com a outra, faz uma média de preço e vê qual que é melhor. Se você for comprar um Intel 13ª geração, que é esse 3 aqui, é um i3 que continua com uma performance incrível, simplesmente incrível, mas olha só o preço das placas-mães LGA 1700. Tá para lá do preço de um Ryzen 5 5700X junto com a placa-mãe. Então, ou seja, você vai gastar muito dinheiro numa placa-mãe só para computar um i3. Você não vai conseguir ter o custo-benefício, porque não vai ter placa-mãe baratinho para o processador Intel. E você vai ser obrigado a comprar o Ryzen. E tá tudo bem, são processadores que hoje em dia estão pareados, apesar de que eu gosto muito mais do Ryzen. Por quê? Porque além de ter essa portabilidade dos processadores ainda estar na plataforma M4, apesar da M5 já ter sido lançado, eles ainda comportam o dobro de threads na maioria das vezes deles
que os núcleos. Ou seja, tomando de exemplo o meu processador, que é um Ryzen 7 5700X, ele tem 8 núcleos e 16 threads. E por mais que ele tenha o clock abaixo que a maioria dos processadores Intel, esse processador vem desbloqueado de fábrica para fazer o famoso overclock. Inclusive, eu não recomendo que você tente fazer se você não sabe o que você está fazendo, pois esses processadores aqui dependem muito de uma refrigeração legal, principalmente que quanto mais thread, quanto mais núcleo, mais ele vai esquentar, apesar de que esse processador é um processador de 7 nanômetros e vai sim ser um processador que vai esquentar se você fizer o overclock. E bom, para tomar de exemplo, como que você vai escolher entre um processador que é um Intel ou um Ryzen, é muito fácil. É só você pegar os processadores atuais, por exemplo, você pega um Ryzen 7 5700X e compara diretamente com o i7 da 12ª, 13ª geração, e você vai ter um resultado. Você olha os dois aí na internet que você vai ter resultado disso. É muito fácil hoje em dia. Isso aí você tem as informações com muita facilidade. Você só não olha porque você não quer, porque você tem preguiça, porque você quer tudo mastigadinho. Mas infelizmente no mundo do hardware, ano que vem já vai ter outros processadores. Pode ser que a Intel faça o dobro de desempenho da Ryzen, assim como a Ryzen pode simplesmente disparar de vender, pode simplesmente disparar nos seus benefícios, pode disparar em outras coisas, como por exemplo a Intel agora tem uma linha de placa de vídeo que são todas uma merda. E quem disse que vai ficar assim no ano de 2024? Quem sabe é só eles e Deus. Mas só para finalizar, por enquanto, o que eu escolheria é uma opinião pessoal que eu estou dando a vocês, não significa que isso vai ser a realidade de vocês. Eu escolheria a AMD, assim como na primeira vez eu dei a chance para a AMD, eu vou dar esse ponto de confiança para eles de novo. Pelo desempenho, o overclock, que é disponível para qualquer processador. Você não precisa comprar uma versão F, uma versão X, uma versão Y, uma versão KF para você fazer um overclock em qualquer processador Ryzen. Isso é um ponto muito positivo. A compatibilidade com as placas-mãe a M4, que também é um ponto muito positivo, porque você não precisa de mudar o socket para você comprar outro processador. Ou seja, se você está aí com a placa-mãe, a M4, boa, desde a primeira geração, você consegue ainda utilizar ela nos processadores mais novos, é só você atualizar a BIOS, né? E uma coisa muito importante, que é a última, por que eu dou mais um ponto de confiança para Ryzen, é que de uns tempos para cá você deve ter notado que tem muita gente usando os gráficos integrados e jogando jogos incríveis como GTA V, CSGO, Valorant, jogando jogos que normalmente precisavam de uma placa de vídeo, né? E hoje em dia você pega um processador desse aqui, joga lá um 5600G na cara do computador, o computador pega e roda um jogo atual, cara. Isso para mim é uma coisa incrível. Eles conseguiram desenvolver a tecnologia da Vega 8, né, uma Vega 8, para quem não sabe, é o gráfico integrado deles, num nível que supre algumas placas de vídeo, como o RX 560, até mesmo um RX 570 de 4 GB, chega assim a bater na porta, sabe, cara? Então, para quem aí tá querendo um PC barato, que tenha tudo, pega um Ryzen de vídeo integrado, que isso aí vai te dar um benefício enorme, coisa que na Intel não vai ter. A Intel não consegue fazer isso ainda, né? Eles não desenvolveram um gráfico integrado a ponto de bater a Ryzen, né? Do jeito que eles fizeram. Novamente te falando, por mais que você vai escolher entre um dos dois, eu já tive os dois, escolha o que é melhor para o seu custo-benefício, o seu bolso e o seu desempenho. O que você tiver de melhor entre os dois, você escolhe, porque nada vale um processador Ryzen valendo 2.000 com a placa mãe valendo R$1.000, sendo que você vai ter um Intel valendo 500 contra uma placa mãe valendo 800. Então você vai ter que ir de Intel. Mas eu espero que você tenha desenvolvido opinião própria do vídeo, né? Não pegue minha história e leve para você como se fosse a verdade absoluta e faça o que é melhor para a sua pessoa. E agora aqui no final do vídeo, meu caro, eu vou te pedir uma coisa muito simples. Eu não vou te pedir like, eu não vou te pedir para se inscrever nem nada. Eu vou te pedir uma coisa que é para benefício seu,
Então, assista os outros vídeos do canal e aprimore a sua inteligência, aprimore o seu conhecimento, que isso vai ser muito bom para você assistir os vídeos aqui do canal, certo? A única coisa que eu te peço é isso.